Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da Corrigir.ai. Eu sou o Gustavo Fechos, estamos hoje aqui com a Juliane Mota, que é coordenadora educacional na Estuda.com. Em primeiro lugar, Juliane, obrigado pela sua presença, pela sua coragem de estar aqui conosco nessa manhã. A gente fala diretamente da MET Educar, o maior evento de educação e tecnologia da América Latina. E eu tenho hoje a oportunidade de conversar com você a respeito de um projeto comum nosso, que a Corrigir.ai vem desenvolvendo ali junto à Estuda.com para correções de redação. A gente já há bastante tempo vem conversando a respeito desse projeto, desenvolvendo uma solução que foi, de fato, produto, resultado de uma interação pedagógica muito especial, né, que nos trouxe a oportunidade de, então, construir essa solução. Queria que você contasse um pouquinho para nós, Juliana, da sua experiência. Como é que foi a gente chegar a um resultado de correção de redação com inteligência artificial para as redações do Enem, né, o gênero Enem, por assim dizer, dadas as complexidades de correção, né, deste texto em particular, e como que a gente conseguiu aí, em conjunto, estabilizar esse resultado. Fala um pouco para nós sobre isso, por favor. Então, acho que é interessante eu pontuar de início, né, que eu sou coordenadora educacional hoje, atuo de uma forma bem generalista, né, na Estuda, mas eu tenho uma vasta experiência em redação, né, trabalhei inclusive em startups voltadas exclusivamente para redação, corrigir redação em exames oficiais, né, e quando eu cheguei na Estuda, que acompanhei, né, esse processo da Corrigir aí com a Estuda, foi um prazer muito grande poder trabalhar com vocês, porque já conhecia o trabalho e não fiquei surpresa, né, com o resultado positivo que eu encontrei. Hoje eu entendo que é muito satisfatório ver o quanto a inteligência de vocês, né, consegue entregar uma correção muito coerente com o que o Enem espera, né? Acho que principalmente em competências que geralmente nos trazem problema, inclusive na correção humana, claro, como a competência 3, e eu acho incrível esse trabalho que tem sido feito, e principalmente como o processo foi feito, né? Sim. Muito dialogado, vocês recebendo os resultados de forma muito aberta, aplicando, né, as recomendações que a gente deu. Então esse trabalho aí a quatro mãos realmente tem sido muito satisfatório. Legal, Juliane, eu agradeço a sua apreciação e me chama muita atenção na sua fala, você falar da coerência dos resultados, né? Porque, bom, quem eventualmente ainda não tenha tentado a sorte nesse departamento da vida, pode presumir equivocadamente que, assim, você faz um prompt lá e manda corrigir. Quem dera fosse assim, né? Quem dera fosse assim, a dificuldade ela é evidentemente muito, enormemente maior, e a gente tem alguns anos de trabalho no desenvolvimento disso, que é a conclusão, e claro, o mundo é complexo, a gente está sempre em processo, mas é a conclusão de um desejo, né, que começou há bastante tempo, de a gente estabilizar os resultados, né? Porque quando você fala de coerência, isso me parece assim, olha, as notas são compatíveis com uma nota que o humano daria, mas no caso da IA, a gente precisa, o nosso grande desafio é sair do acerto eventual, né? No sentido de que, olha, às vezes até acerta, mas muitas outras vezes erra. E como que a gente garante essa coerência no sentido de imprimir no processo a estabilidade do resultado, de modo que você não tenha variação ou você diminua muito a variação, né? Então, quando você trouxe, por exemplo, a experiência da competência 3 do Enem, que é uma competência argumentativa, semântica, né? Eu me recordo, né, da nossa longa batalha para ir encontrando caminhos técnicos, tecnológicos, de tecnologia e de linguística aplicada, né, por assim dizer, para a gente poder diminuir as interpretações, não é verdade? Tipo assim, as alucinações muito distantes da vida, que evidentemente fazem parte do estado da arte, desta tecnologia, quando a gente não tem um método bastante consistente de aplicação, não é? Então, o que eu fico pensando a esse respeito agora, Juliane, é que
como que a gente tem, do ponto de vista, digamos assim, da própria cultura escolar, um desafio tão importante, né? Queria discutir um pouco nesse sentido, porque se por um lado a gente já pode garantir o fato de que a gente já chegou no estado da arte que nos permite uma correção estável, né? Por outro lado, e de forma compreensível, esse é um fenômeno novo, Sim. não é mesmo? Então, como que você hoje ainda nota essa movimentação, digamos assim, do planeta escolar, né? Que é um planeta próprio, com culturas específicas e assim por diante, em face das atualizações e dos avanços que já chegaram, não é verdade? Eu acho um pouco difícil a gente lutar contra a calculadora, não é Exatamente. mesmo? Fala um pouco sobre isso, por favor. Eu vejo ainda bastante resistência, né? Apesar da gente estar aqui num evento de educação e tecnologia, muitos professores vêm até aqui, eles parecem abertos, mas de fato, quando a gente vai para a aplicação ali no dia a dia, ainda há uma resistência por uma série de fatores muito compreensíveis. Acho que primeiro, por questões de experiências que talvez não tenham sido tão satisfatórias, né? Como eu falei para você, assim que eu cheguei na Estuda e vi, né, que esse trabalho com o IA estava sendo feito com vocês, eu me senti mais tranquila por já conhecer a seriedade e o comprometimento do trabalho de vocês. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. A gente até fez essa brincadeira. A gente também sabe a propósito. Nem sempre é assim. A gente fez essa brincadeira de quem dera fosse só um prompt. E infelizmente é o que acontece. Né? Exatamente. Infelizmente alguns serviços não são oferecidos de forma muito comprometida, o que prejudica essa experiência, né, que o professor, a escola como um todo vai ter da IA, e o estudante também cria uma certa resistência, né? E muito esse medo, né, do profissional de educação ser substituído pela IA. Sim. Né? Falta essa compreensão também de que não é uma substituição, né? É um aliado. Eu já fui professora de redação e sei o quanto é sacrificante você ter aquele volume de textos para corrigir. Sim. Né? E é extremamente complicado, inclusive isso impacta no desempenho dos alunos, porque às vezes o professor deixa de aplicar a redação porque sabe que aquilo vai gerar para ele um trabalho que ele não dá conta de alcançar, né? O resultado que ele precisa. Então, entender essas duas coisas, de que tem trabalho sério, comprometido, sendo feito com IA, acho que essa é a primeira barreira que a gente precisa vencer, levar esse trabalho, né, para mais pessoas, para que elas se sintam confiantes e utilizar, e depois entender que não é uma substituição, né, é um aliado, é uma ferramenta, e isso é extremamente relevante se a gente pensar na rotina que o professor tem na escola, né, especialmente o professor de redação. Especialmente professor de redação. Acho que eu também sou professor de redação, participa de um segmento, né, de fato específico, no seguinte sentido. Tem um volume grande de textos para corrigir, ao mesmo tempo tem essa questão, né, cultural de uma dificuldade compreensível, como dissemos, de absorver e topar uma nova tecnologia, né? O novo, em geral, causa isso mesmo. Existe a antipropaganda do próprio mercado, Sim, né? Com soluções que eu já acompanhei, assim, promessas incríveis, assim, né? A montanha de ouro e diamante ali, mas que não entrega, infelizmente. Por isso que eu te digo, quando eu cheguei na Estuda e vi esse trabalho, nossa correção é por IA. Foi a primeira informação que eu tive. Sim. Não sabia que era o trabalho de vocês. Sim. Aí eu, inclusive, tive essa resistência. Apesar de trabalhar com educação e tecnologia há anos. Né, faz mais de 10 anos que eu atuo com as duas coisas. Né? Sim. E eu entendo essa resistência inicial. Aí quando não é porque eu estou aqui falando com você que eu estou puxando o saco. Né? Sim, mas quando eu entendi de onde vinha essa correção com IA, não era de qualquer lugar. Aí eu fiquei mais tranquila, mas de fato tem essa antipropaganda. Tem a antipropaganda. Mas veja, o fato de a Corrigir.ai ser uma empresa proveniente da plataforma Redigir, que é uma plataforma 100% correção humana, né, nos fez, evidentemente, ter um laboratório muito privilegiado de desenvolvimento. Né? Então, assim, o nosso sarrafo sempre foi alto nesse sentido, porque a gente lida com as questões de qualidade de forma manual, né? Entendo o que eu quero dizer com isso. Assim, na Redigir, a gente precisa cuidar dessa importante dimensão
por dever de ofício. E aí, ali do lado, fazendo a corrigir, desenvolver sua tecnologia, esse parâmetro já estava dado desde o princípio, né? Então, é um resultado que chega depois de alguns anos de empenho sistemático e metodológico para essa construção. Então, no resumo da história, Juliane, meu agradecimento pela parceria que em conjunto a gente veio construindo. Eu só destaco isso, que foi em conjunto mesmo, porque de sua parte, tantas foram as vezes que a gente não foi e voltou, não é verdade, com ajustes que são evidentemente naturais de um processo, né, complexo feito nosso. Então é isso. Eu queria aqui a público estender a minha mão de agradecimento e de desejo que a gente juntos vá construindo ainda outras soluções que a gente sabe que pode fazer. Com certeza. A gente tem ainda muita coisa, né, para alcançar juntos e até aqui tem sido um sucesso, então eu também agradeço essa parceria. Legal, Juliane. Olha, você que nos acompanhou até aqui, compartilhe também esse conteúdo com quem mais possa se interessar por ele. Nosso agradecimento a você. Tchau, tchau.